Mafalda, estou atrasada, Mafalda. Eu preciso pegar o trem. Ah, que trem, Mafalda? Ah, nós estamos na estação, criada no século XX, e estamos aqui hoje para apresentar a vocês a antiga estação, mas hoje mais conhecida como Fundação Cultural Salmão Barreto. Vamos apreciar essa belíssima obra da história de Araxá. Fundação Cultural Salmão Barreto, fazendo parte dos mais de 160 anos da história de Araxá. E esse espaço, criado no século XX, onde vários trens de toda a economia de Araxá por aqui passou. Não passaram somente pessoas importantes, mas toda a história da nossa cidade. Todas as formas de comercialização, toda a forma de indústria e principalmente a história foi contada através dessa escadaria, dessa fachada que hoje vocês olham e admiram como a Fundação Cultural. Eu convido a vocês a celebrar os 160 anos da nossa querida cidade de Araxá. Este coreto conta a história da tradição da nossa cidade na área musical. Bandas de música, pessoas especializadas que contam a musicalidade da nossa cidade. Mas a Fundação Cultural não é só isso. Fundação Cultural é música, é arte, é museu. Então a nossa história se faz em arte, a nossa história se faz na memória. Não existe 160 anos sem que a gente volte ao nosso passado. A terra formada pelos povos originários e também por aqueles povos negros que fizeram toda a diferença na formação e na cidadania da nossa cidade, nossa querida Araxá. E não poderia ser diferente nós estarmos aqui comemorando e valorizando o que é a nossa história. Povos gigantes como os dinossauros. E esses povos também contam a nossa história. Como Araxá se formou na Cidade das Águas. Uma cidade que valoriza não só suas águas, mas principalmente o seu povo. Vamos conhecer a Fundação Cultural Salmão Barreto e homenagear a nossa história e a nossa cidade. Na década de 90 surge então a Escola de Música. Mas aqui a música para os seus ouvidos, ela é cultural, ela é arte, porque a arte também é contada em nossa cidade, desde os tempos mais remotos. Vamos conhecer esse espaço? Vem comigo! Maestro Elias Porfírio de Azevedo. Não é só um nome, gente, é muito mais do que isso. É cultura para os seus ouvidos e para o seu coração. Aqui a cultura é apresentada através da história dos instrumentos musicais. São instrumentos musicais de décadas, que afinando ouvidos e fazendo concertos, foi construindo a história de Araxá. Casa da Música, ela conta da paz, ela conta de talentos que talvez quem está se envolvendo não saberia que tinha tantos. É aqui, a Escola de Música, Maestro Elias Porfírio de Azevedo. Gente, isso aqui era Araxá Entre Cafés, não preciso nem falar nada para vocês. Então, um pouquinho do que é, né, esses 45 anos de escola de música e o que você enxerga. A escola, ela começou com um sonho da dona Lígia Maneira, onde ela queria, era só uma escola de música em Araxá. Você vai para lá ajudar a Liginha a criar a Fundação Salmão Barreto. Foi aonde eu vim, tá? O primeiro setor que nós implantamos foi o artesanato. Aí nós fomos começando a dar aula. Eu dava uma aula de canto. A Márcia Lopes era pianista. Então eu tinha vários alunos. Daí foi se criada a escola de música. Hoje a escola de música ela tem duas vertentes. Uma que a gente chama de curso livre, que é um curso preparatório para o ingresso do curso técnico. Mas eu falo assim, a grande alegria da escola é ela ter um curso técnico aportado pelo MEC e que dá todo o crédito de formação para esse jovem que quer aprender mais do que apenas tocar.
Estamos agora em um dos braços e abraços da Fundação Cultural, Sala Hermantina Drummond, a Sala das Tecelãs, das magníficas e impressionantes mulheres que transformam o fio em material que pode ser tocado e sentido. Elas transformam o imaterial, que é o conhecimento da tecelagem, em algo que possa fazer parte do cotidiano de sua vida. Venha conhecer esse espaço, venha se admirar com esse magnífico trabalho. Aqui na Fundação a gente tenta manter a tradição, né? E é um trabalho muito bonito, que depende de muita paciência, muito amor. Patrícia, café com Tecelagem. com tecelagem combina? Combina demais. Convidado para ser coordenadora do ateliê de tecelagem Hermantina Drummond. E para mim, assim, está sendo um presente estar aqui com as meninas, com as tecelãs, com o pessoal da fundação. É um lugar assim que tem uma energia lá em cima e eu chamo vocês para vir cá, para conhecer, para saber o que é o tear, ver o que é tecer, né? E conhecer a nossa loja, os nossos produtos que são todos feitos manualmente aqui pelas meninas. Olá, pessoal. Hoje não é uma simples viagem. Eu não, acho que é uma viagem, sim, das melhores. Vamos de volta para o passado ou de volta para o futuro? Ah, não sei, mas sei que hoje nós vamos entrar num local especialíssimo. Olha só, sente a entrada, gente. Sim, nós vamos entrar hoje aqui nesse lugar maravilhoso, Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá. Porque a memória constrói o nosso futuro. Não existe futuro se você não tem lembranças, né? Vamos pensar nisso. Vamos conhecer? Hoje nós estamos aqui nesse Memorial de Araxá, onde nós temos obras do artista maravilhoso, que é o Calmon Barreto, um artista que tem um museu com obras unicamente dele. E junto com essas obras nós temos também o Memorial de Araxá, porque nós temos que conhecer a nossa história e conhecendo o nosso passado através de arte, através de obras, através de objetos que constrói quem somos hoje e quem queremos ser no futuro. Vem cá para vocês conhecerem. Como eu disse a vocês, a história se faz a cada instante. E é você que conta a sua história. Não existe só a história de Araxá. Existe a sua história que completa a história de Araxá. Uma história contada com gente simples, com gente humilde, com gente com seus múltiplos talentos. Porque o seu talento pode ser para a arte, para a música, você pode ser um excelente zelador, você pode ser uma excelente professora. Você é gente que conta a história de Araxá. A gente vai continuar com o projeto Férias no Museu, né? Que a gente fez esse ano, no meio do ano, e foi um sucesso. 160 anos de Araxá também é contado no Centro de Referência Negra. E isso, gente, não é só história, não. Isso é realidade. Lógico, nossa Malinha está aqui viajando mais uma vez. E para trazer um dos grandes braços da Fundação Cultural Calmon Barreto, que conta a história dos povos negros nessa cidade. Bom, o Centro de Referência da Cultura Negra é, para nós,
um referencial das atitudes de afirmação e reafirmação do negro na sociedade araxaense. E o centro de referência para nós é uma luz que traz esperança e reafirmação do negro na sociedade. Nós temos um memorial, e nós temos algumas personalidades que ajudaram a construir toda a história de Araxá no passado, não muito recente, e também na contemporaneidade. Então nós temos esse olhar, de olhar para o passado, retrovisor da história, e também mirar, projetar qual tipo de cultura que é importante para nós. Abayomi, etimologicamente, significa em Yorubá, aquele que traz felicidade. As mães rasgavam um pedaço do tecido e faziam bonecas para acalentar as filhas durante aquela viagem. E hoje eu estou na educação antirracista e que para mim hoje é um grande prazer estar à frente do Centro de Referência da Cultura Negra. Araxá Entre Cafés combina com história? Lógico que combina. Estamos aqui no Museu Dona Beija de Araxá para contar um pouco da nossa história. E essa malinha não viaja só para as cafeterias, ela viaja e traz histórias para vocês. Vamos conhecer o Museu Dona Beija, que conta sobre a história de Araxá e traz momentos dentro desses 160 anos de história. Eu sou monitora, né? Eu apresento, né, os museus para os turistas, né, e com muito prazer. Imagina o que foi a construção dessa casa naquela época. Gente, a nossa história e passeio pela Fundação Cultural termina aqui. Não a história de Araxá, porque a história de Araxá se perpetua, mas a nosso passeio, o nosso tour por esses 160 anos de história termina aqui no nosso Museu Dona Beija, onde vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa história. Fundação Cultural é muita história dividida em muitos espaços. Até a próxima, até o próximo Araxá Entre Cafés.